fazer prova de mim, diz o Senhor. Amém? Igreja, o pastor de vocês tem razão, sabe? Eu nunca falei do Isaac de voltar, né? Mas realmente, assim, tudo tem a primeira vez, né? Ele dá o melhor dele, ele entra na guerra, até fala pra ele, menino, que o mundo espiritualmente é real, não, é muito real. É bem mais real do que esse mundo, você sabe, né? Lá é bem estreito, né? Então lutar com as trevas não é fácil. Tem revelação, tem o inimigo, ele vai pra cima. Mas é o chamado dele, não tem como ele fugir, né? Agora eu digo pra ele, tem que ter cuidado pra quem tu vai orar, se essa pessoa quer mesmo, né? Porque você guerrear com uma pessoa e a pessoa virar as costas, aí até eu também venho pra mim, né? Porque, né, eu tô junto com ele. É uma só, né? Mas assim, foi Deus que escolheu ele. E realmente ajude a obra do Senhor nessa cidade. E outra coisa, dê com alegria, porque Deus, ele dá para você todo dia, ele dá o pão, ele dá o alimento. Eu creio que não falta o pão na casa de vocês. E quem que dá? Deus. Ele que dá. O pastor falou que eu gosto de comer bem, realmente Deus que dá, não é eu, né? Eu gosto de dar o melhor para ele dá o melhor para mim. Tudo que você for fazer, não faça para o homem. Diga assim, essa pessoa não merece, mas eu vou fazer para Deus. Porque Ele é bom. E quando tem esse pensamento, você faz, mesmo se a pessoa merecer, porque você não olha para o homem. Você tem que olhar para Deus, ou seja, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver. Né? A patroa está enchendo seu saco, mas eu vou fazer o meu melhor, com excelência. Né? Querer esse espírito de excelência. Porque, né? Se você tiver espírito de excelência, tudo você vai bem na sua vida, na sua caminhada, né? Então dê o melhor para Deus, porque aquele que ajuda a casa do Senhor com alegria nunca falta nada. Se não faltar agora, mas que você está ajudando? Aí que não falta mesmo, né? Vamos orar. Senhor Jesus, meu Pai, quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu reconheço, Pai, que eu sou necessitada de Ti. Eu também entrego cada vida que está aqui na tua igreja, Pai, na tua casa. Pai, eles também são falhos, Pai, mas Senhor, eu sei que Tu é um Deus de misericórdia, Tu é um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de alegria, Senhor. Deus, Pai, que é dono do ouro e da prata, é um Deus que abre porta onde não tem. Ô Senhor, visita os lares, Pai, hoje aqui, cada um, filho e filho Deus que estás aqui, Pai. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada um, Pai. Eu não conheço, mas Tu conheces o interior, Tu conheces a necessidade de cada um aqui, Senhor. Tu sabes dos pensamentos, do desejo, Tu sabes de todas as coisas, Pai. Pois, Senhor, eu entrego essas vidas na Tua mão, Senhor. Dá conforme, Senhor, a Tua vontade para eles, Senhor. Porque Tu sabes, Pai, Tu é Pai, Ele é Filho, Senhor. Tu sabes, Pai, como lidar com cada um que estás aqui. Pois, Senhor, repreende todo devorador, toda obra do inimigo, toda palavra ao contrário, todo espírito de inveja contra as nossas vidas não prevalecerá, Pai, porque derrama Teu sangue, Pai, e agindo Tu, Deus, ninguém impedirá, Pai. Pois é assim, Pai, que eu Te agradeço, Pai, com fé, Pai, que Tu ouviu, Senhor, e Tu vai abrir a porta, Pai, que esse irmão precisa, Senhor, para dar com alegria, Senhor, na Tua casa, Pai. E assim eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus, Senhor. Como que a Yara para o Senhor Jesus?
Glória. Daqui meu amigo Josué para a minha frente. Vamos dar início à pregação. Amém? Senhor Deus, Senhor Pai, Jesus de Nazaré. Aqui está, Senhor, teu Filho amado, Senhor Jesus. Pai, nós queremos, Senhor, ouvir, Senhor Jesus, a tua palavra, Senhor Jesus. Que cada um, Senhor, possa sair daqui, Pai, renovado, Senhor, e cheio do teu Espírito Santo, Pai. Pois, Senhor, eu te apresento, Pai, o Josué, Senhor Jesus. Pois eu sei, Senhor, que tu usarás ele, Pai, poderosamente. Que o teu nome, Senhor, será glorificado, Pai. Are cantará na paz. Ore cantará na paz. Vigiai e cantará na paz. Ficai, filho, na minha presença. Are cantará na paz. Are cantará na paz. A vida recantará na paz. Cheio de batalhas, mas também tem vitória, recantará na paz. Pois aquele que está comigo e confia em mim, recantará na paz. Este eu não deixarei que o mal venha abater, recantará na paz. Pois todo aquele que confiar em mim, eu venci a guerra, recantará na paz. Oh, recantará na paz. Coloca o meu reino sempre em primeiro lugar, filho. Coloque e tu verás, recantará na paz, os frutos, recanta das minhas promessas que eu te fiz, recantará na paz. Não tem mais mal algum, recantará na paz. Oh, recantará na paz. Dos teus eu cuido, recantará na paz. E do teus passos também, recantará na paz. Pois o homem confia em mim, pois tu és abençoado. E eu te guardo, recanta, debaixo das minhas asas. Eu te abençoo. Fica em paz. Amém. Palmas. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé, por favor. Oh, aleluia, glória ao Senhor Jesus. Vamos louvar um louvor ao Senhor Jesus, porque Ele se encontra aqui na casa. Tudo que existe no universo eu criei. Anjos cantam santo, porque eu sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Sou Deus, sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem viro a chave, para o céu derrama a chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Perto de mim tudo diminui até sumir. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência, mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pôde explicar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração. E no quebrantado adorador eu derramo minha unção. Sou eu que mando no céu e na terra.
oceano eu fiz também. Eu chamo as estrelas pelo nome e elas vêm. Limitei as águas, um ferrolho fiz no mar. E nunca precisei de professor pra me ensinar. Antes de você pensar, já conheço tudo. Ninguém se esconde, meu olhar vê todo mundo. Estão criando leis para calar minha igreja, mas estou agindo no silêncio e já ganhei essa peleja. Sou eu que mando no céu e na terra, sou soberano, nunca perdi guerra. Cuido da igreja, eu sou o que sou, e me inclino para ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada, eu velho e cumpro a minha palavra. Sou adorado em todo lugar, e a igreja o meu filho vem buscar. E o meu vento está soprando aqui agora, tem livramento, eu tô te dando agora. Eu livro na entrada, eu livro na saída, e o inimigo não toca na tua vida. Se alegra, descanse, adora, pois eu desci, eu vim te dar vitória. Confia em mim, estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou Deus soberano. E o meu vento está soprando aqui agora. Livramento, livramento eu estou te dando agora. Eu livro na entrada, eu livro na saída, e o inimigo não toca na tua vida. Recebe, igreja. Pois eu desci, eu vim te dar vitória. Eu estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou Deus soberano. Sou teu amigo, eu sou Deus soberano. Oh, aleluia, palmas para o Senhor Jesus. Glória. Eita, Deus lindo, aleluia. Permaneça de pé, igreja. Eita Jesus, Deus falou forte nesse louvor, irmão. Só quem pegou, viu? Tá com os olhos espirituais abertos. Deus tem livramento hoje pra gente aqui. Quem crê? O que o pastor falou antes era só confirmação do que a palavra vai ser hoje. A palavra está em Atos. Nós sabemos que o livro de Atos fala a respeito do que os discípulos fizeram após a subida de Cristo para os céus. E a palavra hoje se encontra em Atos 8, em Atos capítulo 8, no versículo 25 em diante. Capítulo 8, versículo 25 em diante. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém, e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Quendes, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e assentava no seu carro e lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro.
E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendedes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era: este foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Felipe, disse: rogo-te, de quem diz isto, o profeta de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles no caminho, caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: eis aqui a água que impede que eu seja batizado. E disse Felipe: é lícito se creis de todo o coração. Respondendo, ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou para o carro, e desceram ambos as águas, tanto Felipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Felipe se achou em Azoto, e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até chegar a Cesárea. Sente-se glorificando o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como eu falei antes, essa palavra aqui, irmãos, o que o Senhor falou, o que o Senhor usou o pastor para falar, foi só confirmação, pastor, do evangelho que seria pregado hoje. Como o pastor falou, o evangelho de hoje está cada vez mais diferente do evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, o evangelho, a missão de qual o Senhor mandou aos discípulos fazerem, como este daqui. O evangelho de hoje está cada vez mais sem renúncia, estão fazendo de qualquer jeito, irmãos. O evangelho de hoje está cada vez mais fraco. O evangelho de hoje está cada vez mais ridicularizado. Tem igrejas hoje, irmãos, que apoia a ideologia de gênero, que apoia o pecado dentro da congregação. E tu acha que o Espírito Santo está ali no meio, irmãos? Tu acha que a cruz de Cristo vale de alguma coisa para eles? Vale de alguma coisa para eles, pastor? Eles estão ridicularizando o evangelho de Cristo, o evangelho de cruz. O evangelho de cruz, qual é esse que nos questiona, irmãos, a nossa convivência de hoje. Nós temos que renunciar o homem que nós somos. Porque quando o Espírito Santo, irmãos, quando você se converte de verdade, o velho homem já não passa a te dominar mais, irmãos. Você passa a ser uma outra pessoa, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo, irmãos, o Saulo de Tarso. Esse versículo que eu li aqui, irmãos, até o final dele, se eu fosse aprofundar mais no capítulo, aqui em Atos 9, fala sobre a conversão de Paulo, que foi dita muitas vezes aqui. Nós já conhecemos, irmãos. E esse apóstolo Paulo, que antes era Saulo de Tarso, ele era um fariseu. Ele era judeu, mas porém era fariseu. Fariseu é chamado aqueles que perseguiam os cristãos. Os fariseus são os que perseguiam os cristãos para matar. Irmãos, e existe um lugar chamado Samaria e a Judéia. Os judeus e os samaritanos, eles não se dão bem, irmãos. Eles não se davam bem.
por causa, irmãos, de motivos bobos, de besteira, irmãos. Segundo os historiadores, falavam que diz que eles não se davam bem porque era a forma da adoração a Deus, que um fazia de um jeito e outro fazia do outro, mas eles não tinham concordância entre eles. Os samaritanos diziam que era para adorar no monte, já os judeus em Jerusalém. Por isso eles não se davam bem, irmãos. Aí Jesus chegando com os discípulos até Samaria, porque eles iam para uma outra cidade, mas precisava passar por Samaria primeiro. E chegando ali, irmãos, os samaritanos não o receberam bem. Começaram a apedrejá-los, começaram a cuspi-los. E João, que estava perto de Jesus, falou: Senhor, quer que eu faça que nem Elias fez? Rogai a Deus para descer fogo do céu e os consumisse e os derrotasse. E Jesus falou: de que espírito tu és? De que espírito tu és? Para que fazer isso, irmãos? Jesus, irmãos, Ele não nos ensina a ficar contra o irmão, não, irmãos. Não nos ensina a ficar contra o irmão da direita e da esquerda, não. Lá no meu trabalho, irmão, na padaria onde eu trabalho, lá onde eu trabalho, ali na parte do atendimento, ali só tem crente, irmãos. Ali só tem crente. Só que os crentes, irmãos, quando a gente vai falar da palavra de Deus, eles começam a escarnecer. Eles começam a ter um conflito entre nós aqui. Uns não querem entender o que o outro quer falar, não quer dar ouvidos o que o outro quer falar, porque se acha superior, se acha que tem mais de Cristo, tem mais de Deus do que o outro. Se a irmã falar de uma revelação e se eu abrir a palavra e disser que essa revelação é falsa, ela fica contra mim, irmãos. Ela vai escarnecer. Tem pessoas, irmãos, que se acham cheio da presença do Senhor, mas nem a Bíblia abre para ler, irmãos. Como é que você vai se encher da palavra de Deus se você nem lê? Você só vive de experiência, mas que experiência é essa, irmãos? Que são essas experiências, pastor? Se não são guiados pela palavra do Senhor. Tu acha que o Espírito Santo vai se apoderar da tua vida se tu não dá nem ouvido a isso aqui, irmãos? Se a tua Bíblia fica lá no teu quarto empoeirando, irmãos, tu acha que o Espírito Santo vai visitar a tua casa para te usar, irmãos? Ele não vai, porque você não está o buscando. Certo que você tem que buscar em oração, mas na palavra também, irmãos. Porque é a forma que nós temos hoje, irmãos, de se comunicar com o Pai através da palavra. É a palavra de Deus, irmãos, que não nos deixa cair no falso evangelho que está sendo propagado nessa geração, irmãos. É a palavra de Deus que tira a escama dos nossos olhos, irmãos. Eu sei que orar, irmãos, é bom. Eu sei que ter experiência com Deus é bom, mas tudo tem que ser mediante a palavra do Senhor. Tudo tem que ser mediante a palavra de Deus. Tu quer o discernimento, irmãos? Busca na palavra o discernimento. Tu quer a sabedoria do céu? Busca na palavra a sabedoria do céu, irmãos. Tu quer aprender, irmãos, a combater as forças malignas, se revestir da armadura de Deus? Leia Éfesos capítulo 6, versículo 11. Revestir-se da armadura do Senhor. Aquele, irmãos, que não lê a palavra, irmãos, eu vou repetir mais uma vez. Embora, irmãos, não queira aceitar isso, mas eu não vim entreter bode, irmãos. Eu vim pregar para ovelhas. Irmãos, aquele que não lê, irmãos, tem o dia todo inteiro, pega o celular, liga a televisão, vai falar com o seu amigo, vai jogar futebol, vai trabalhar, vai estudar, fazer o que for, mas não pegar a palavra para ler, irmãos, considera esse teu dia perdido. Perdido, pastor. Considera o teu dia perdido. Porque antes, irmãos, fala com o Senhor. O teu primeiro bom dia tem que ser com Ele. O teu primeiro bom dia tem que ser com o Senhor Jesus. Tem que ser com o Senhor Jesus. Aí, irmãos, antes dos discípulos começar a exercer a missão que foi dado a eles,
eles começaram a se encher da palavra. Como, irmãos? Naquela época, Jesus estava com eles, ensinando a eles. Mas hoje, Jesus não está aqui, irmãos. O Espírito Santo está aqui, mas a palavra que você tem que aprender é essa, irmãos. Como você aprender a palavra do Senhor? É na Bíblia. Você só orando, irmãos, você não consegue, irmãos. Só orando você não consegue. Você tem as duas coisas, tem que andar em comunhão. É a leitura bíblica e a oração. É os dois. Glória. E se for mais possível ainda, irmãos, jejum, oração e palavra o dia inteiro. Por que nós não conseguimos, irmãos? Porque nós mesmos procuramos, irmãos, defeito. Nós dissemos: a carne é fraca, irmãos. Nossa carne não consegue. Porque o próprio Senhor Jesus falou: o Espírito ele está pronto, mas a carne é fraca. A nossa carne é fraca. A nossa carne não deduz aos prazeres da carne. É por isso que tem muitas pessoas cegas, irmãos. Tem muitas pessoas que caem em falsas ideologias. Tem muitas pessoas que caem em falsos evangelhos. Parece evangelho, tem gosto de evangelho, tem a cor de evangelho, mas não é evangelho. Só tem a aparência, mas não é evangelho de verdade. E nós estamos vivendo, irmãos, na última geração. E a geração mais perversa e pecaminosa, incrédula, é a nossa, irmãos. Olha só o que está acontecendo neste mundo, irmãos. Tudo está caminhando para a volta do Senhor Jesus. Todos os sinais que tem desde o primeiro livro até o Apocalipse, está se cumprindo, irmãos. Será que você não consegue enxergar? Será que nós não podemos enxergar isso? Será, pastor? O próprio Senhor Jesus falou que nos últimos dias, irmãos, a iniquidade ia aumentar. E pela iniquidade aumentar, irmãos, todo mundo ia ficar mais frio. Ia ficar mais frio, pastor, espiritualmente, por causa da iniquidade. O que é iniquidade, irmãos? É o pecado consciente. Nós cristãos sabemos disso. Sabemos que o pecado é errado. Mas sabemos também, irmãos, que mesmo nós temos o Espírito Santo, nós estamos sujeitos a pecado. Agora tem diferença de pecar e permanecer no pecado. Tem a diferença. Você tropeçou ali: Senhor, me perdoa, eu pequei. Mas agora você ficar no pecado, irmãos. A nossa geração está caminhando para isso, irmãos. A nossa geração está caminhando para isso. O Senhor está a ponto a derramar a taça da ira, irmãos, sobre essa nação. A porta da graça está se fechando. Será que nós não podemos olhar para isso, irmãos? Como o pastor falou, o evangelho de cruz não está sendo mais propagado. O evangelho de cruz não está sendo mais pregado. O pessoal só quer prosperidade, só quer algo do que Deus pode prometer a você e do que dá. Só o que Deus pode fazer por você. Aí tem pregadores que abrem no Velho Testamento e falam: ah, o Senhor Deus foi assim com Josué, Ele vai ser assim na tua vida. Moisés abriu o mar vermelho. Aí você diz: eu sou Moisés, eu vou abrir o mar vermelho. Aí diz: Davi derrubou o gigante, eu sou Davi, eu vou derrubar o gigante. Irmãos, e o evangelho de cruz? Onde é que está? Onde é que está a renúncia? Onde é que está, irmãos? Nós estamos escondendo isso, irmãos. O evangelho da renúncia, o evangelho de cruz. O Senhor, irmãos, falou. O evangelho de cruz, irmãos, ele nos ensina, irmãos, a nos arrepender dos nossos pecados. Ele nos ensina a se converter verdadeiramente em Cristo. E aqui, irmãos, os discípulos estavam preparados para fazer a obra. E assim também, Ele nos ensina, Ele nos chama, Ele nos prepara, irmãos. Mas será que você está preparado para fazer a obra? O Senhor Jesus, Ele nos ensina a pregar em todo lugar, irmãos. E pregar o Evangelho a toda criatura. Mas às vezes, nós se prendemos em pregar o Evangelho até para quem está do nosso lado. Até na nossa própria casa, nós não pregamos o Evangelho mais. A nossa vida não parece ser um bom testemunho. Nós temos que ter um bom testemunho, irmãos.
O Senhor Jesus te chamou para ser luz do mundo, sal da terra e luz do mundo, irmãos. E por que tu está se prendendo, irmãos? E por que tu está se prendendo? Nós temos que pregar esse evangelho enquanto há tempo, irmãos. Porque naquele grande dia o Senhor vai nos cobrar. O Senhor vai nos cobrar, irmãos. Triste vai ser aquele dia quando o Senhor falar: apartai-vos de mim, pois não te conheço, maldito. É a palavra mais dura que você vai escutar na sua vida. Se o seu marido te deixou, se o seu filho morreu, se acontecer alguma tragédia na tua vida, não se compara a essa palavra que Jesus vai falar na tua vida. Não se compara, irmãos. Nenhuma tristeza, nenhuma amargura dessa terra se compara a isso, irmãos. Se o Senhor Jesus chegar diante a ti, irmãos, e você falar: Senhor, eu preguei no teu nome, eu alcancei vidas no teu nome, e Ele falar: apartai-vos de mim, maldito, pois não te conheço. Essa palavra vai ser a mais dura, irmãos. Eu não quero ouvir isso, irmãos. Eu não quero ouvir isso. Tem pessoas, irmãos, que estão no mundo afora precisando da palavra do Senhor. Tem pessoas no mundo aí fora que estão morrendo espiritualmente. E o que a igreja está fazendo? Está acomodada. Não quer mais pregar. Não quer mais falar das boas novas de Cristo. Não quer falar mais do arrependimento. Porque se falar do arrependimento, tem medo de afastar as ovelhas. Se abrir a boca para falar do arrependimento, do evangelho de cruz, só vem poucas pessoas escutar, irmãos. Por quê, irmãos? Porque o evangelho de renúncia, irmãos, ele quebra o nosso ego e o nosso eu, irmãos. Ele quebra, irmãos. Não tem coração de pedra que o evangelho de cruz não quebre. Olha a vida de Paulo, irmãos. Ele era perseguidor. E olha, uma pessoa de perseguidor a ser perseguido. E ele era um fariseu que mandava matar os cristãos, irmãos. Lá em Atos 5, irmãos, fala que o apóstolo Paulo, irmãos, assim, quer dizer, o Estevão, ele foi apedrejado, irmãos, na frente de Paulo. E quando Paulo via isso, irmãos, ele se indignou ainda mais para perseguir mais os cristãos ainda, pastor. Ele mandou ir até a Judéia e Samaria, pegar homens e mulheres cristãos e prender o apóstolo Saulo, o Saulo de Tarso, antes de virar apóstolo. Ele era fariseu e passou a ser perseguido, irmãos, juntamente com os cristãos que ele mesmo perseguia. Irmãos, nós estamos, irmãos, deixando que o evangelho de cruz seja apagado, que o evangelho de cruz seja ridicularizado, irmãos. Mas nós, cristãos que fomos chamados, irmãos, para fazer a diferença e ser o sal da terra e a luz do mundo, estamos acomodados, irmãos. Não queremos mais sair do nosso comodismo para pregar o evangelho mais não, irmãos. Estão querendo que Jesus faça, parece que nós estamos querendo que Jesus volte de novo, faça tudo de novo, irmãos. Mas um recado eu te dou, irmãos. O que Jesus tinha para fazer, Ele já fez. Ele encarnou, Ele pregou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele enviou o Espírito Santo, Ele deixou a igreja, irmãos. Agora nós temos que fazer a nossa parte. O que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Mas a missão que Ele começou, Ele te entregou, irmãos, para tu concluir. Quem começou a boa obra, irmãos, é fiel para terminar. Mas você que se dispõe, irmãos, a fazer essa obra, saiba que você não vai fazer sozinho, irmãos. Olha só os cristãos, irmãos. O apóstolo Filipe, ele mandou, o anjo do Senhor mandou ele até Gaza, irmãos. Ali havia um homem, um mordomo, que estava disposto a escutar a palavra do Senhor, pois ele mesmo estava lendo o livro de Isaías, a qual falava do Cordeiro, irmãos, do Messias prometido. E nós sabemos que é Jesus. E ali ele foi enviado, irmãos, para mostrar, irmãos, e falar do Evangelho, ensinar a ele, irmãos. Tem muitas pessoas aí que até têm a vontade, irmãos,
de aprender a palavra do Senhor. Tem muitos por aí que têm um desejo, irmãos, mas eu e você estamos presos a não ir lá e falar do amor de Deus para eles. Mas que geração é essa, irmãos? Os próprios discípulos, irmãos, quando eles eram enviados às missões, eles não temiam nada. Eles não temiam nada, irmãos. Os discípulos, após ser revestidos pelo Espírito Santo, em Atos 2, começaram, irmãos, a pregar o Evangelho de Cristo em todos os lugares, irmãos. Em todos os lugares. E o apóstolo Pedro e João, irmãos, estavam pregando diante do templo, irmãos. E tinha um coxo ali, irmãos. Tinha um paralítico que pedia moedas. E o apóstolo Pedro chegou para ele e disse: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. E logo, irmãos, ele falou: levanta-te e anda. E o coxo se alegrou, irmãos. Por que nós não vemos mais milagres assim? Por que nós não vemos mais o poder de Deus sendo manifestado assim, pastor? Por que é? Porque estamos frios, estamos adormecidos. A igreja está fria, irmãos. Mas eu profetizo que no nome do Senhor Jesus, após acabar este culto, essa frieza, irmãos, vai cair por retirada em nome de Jesus. Aí, irmãos, João e Pedro estavam pregando diante do templo. E os fariseus, os mesmos que açoitavam Jesus e que mataram Jesus, eles mesmos chegaram até os apóstolos e perguntaram, irmãos: com que autoridade vocês fazem isto? E no nome de quem? E os discípulos olharam para ele e falaram: no nome do Senhor Jesus. Aquele Jesus lá que tu açoitou e mandou matar. E ele chegou para eles, irmãos, e falou para eles não pregar mais sobre esse Jesus. Eles não pregar mais sobre esse Jesus. Mas eles continuaram pregando sobre o Senhor Jesus. E o que aconteceu? Eles pegaram eles e açoitaram e bateram neles. E mesmo assim eles não largaram mão, irmãos, de falar do amor de Cristo e falar das boas novas. E depois da pena que eles levaram, irmãos, eles saíram regozijando. Por quê, irmãos? Porque mediante a morte, eles estavam na beira da morte. Eles estavam confiando no Senhor Jesus, mesmo sabendo que estavam apanhando, que estavam sendo açoitados, apedrejados, porque falavam do nome dele. Mesmo diante da morte, eles saíram alegres. Por quê, irmãos? Porque eles estavam pregando sobre o Senhor Jesus e confiando nele. Será que se nós formos dados uma missão dessa, pastor? Será que se nós formos dados uma missão dessa, de pregar o Evangelho de cruz lá na Coreia do Norte, será que nós temos coragem? Lá na Nigéria, será que nós temos coragem? Será que nós temos coragem de pregar essa missão lá na China, pastor? Será? Muitos cristãos, irmãos, vão ser degolados, queimados, crucificados por amor a Cristo. Aleluia. Será que tu está preparado, irmãos, para morrer pelo nome dele? Glória a Deus. A palavra fala, irmãos, que a igreja vai ser arrebatada, mas mesmo assim vai ficar alguém aqui, vai ficar um povo aqui na terra para sofrer, ser queimado, degolado, chicoteado, irmãos, por amor a esse mesmo evangelho aqui, ó. Mas será que nós estamos prontos, irmãos, para ser açoitados e apedrejados pelo amor de Jesus? Se o próprio Jesus saiu da sua majestade, ele não merecia morrer por nós, irmãos. Esse castigo, essa taça da ira, qual Deus deu para ele, era para nós, era para essa geração, irmãos. Nós é que merecia ser cuspido, nós é que merecia ser chicoteado, nós é que merecia ser humilhado, irmãos, e ser crucificado. Mas ele, como Deus, se fez carne, irmãos, e habitou entre quem? Os gentios? Não, habitou entre os pecadores. Ele não chamou anjos,
Ele não chamou, irmãos, os gentios. Ele não chamou os justos, irmãos. Ele chamou os pecadores, chamou eu e você. Nós que somos pecadores, irmãos. Ele mesmo, sabendo da tua vida, sabendo que tu é falho, sabendo que tu é pecador, sabendo que tu é um pobre, desgraçado e nu, Ele chamou eu e você. Ele chamou eu e você, pastor, para continuar essa missão que Ele mesmo começou. E da mesma forma, irmãos, que Ele, quando todas as chicoteadas que Ele levava, irmãos, todas as pedradas que Ele levava, irmãos, nenhum momento Ele abriu a sua boca para reclamar. Mas nós cristãos, se estamos dentro da igreja e não recebemos a oportunidade, nós fica triste. Nós fica triste, pastor. Se estamos dentro da igreja e não recebemos a oportunidade, nós fica triste. Se dentro da igreja alguém está falando de ti, eu estou sendo perseguido, pastor, ora por mim, eu estou sendo perseguido. Será que a perseguição dos cristãos a qual Jesus fala é essa, pastor? Você não sabe nem o que é perseguição, irmãos. Você não sabe nem o que é perseguição. Perseguição, irmãos, é quando você recebe uma missão aonde você nem conhece, não sabe nem se você vai comer, se você vai beber, se você vai vestir, se você vai ter um lugar para deitar, irmãos, para descansar. Isso aí, irmãos, é perseguição, irmãos. Isso aí é perseguição. E nós hoje, irmãos, se nós estamos dentro da igreja, recebemos a oportunidade, nós fica triste. Nós começamos a dizer, essa igreja aí, irmãos, me dá nem a oportunidade. O que eu vou fazer aí, irmãos? Se um irmão falar mal de ti, irmãos, tu começa a escarnecer, irmãos. Começa a escarnecer. Meu Deus do céu, estamos perante, pastor, uma geração, pastor, que não tememos mais o nome do Senhor Jesus. É porque tem um povinho aí fora que envergonha o evangelho, a igreja não aceita e vai para cima. Mas quando, irmãos, tem as musiquinhas depressivas para aumentar a tua ansiedade, a tua depressão, aí tu diz, eita Jesus, eita Jesus, ô glória. Mas quando a igreja se levanta como exército do Senhor e diz, bora, toma atitude, se converte, bora, irmão, toma atitude, irmãos. Não, mas está batendo na ovelha, Josué, está batendo na ovelha, pregador. O evangelho, irmãos, está cada vez mais adocicado, mais leve. O evangelho, irmãos, não tem mais nós não sentimos mais aquele prazer, irmãos, de ansiar, de estar na presença do Senhor todos os dias, de entregar o nosso melhor para Ele, porque o melhor de Deus Ele já fez por nossa vida, entregando o seu Filho unigênito para morrer por cada um de nós. E o Senhor Jesus, irmãos, a cada chicoteada, blasfemada, irmãos, Ele não reclamou em momento algum, irmãos. O Senhor Jesus foi como um cordeiro mudo, assim como Isaías 53, versículo 7. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca nem para reclamar, irmãos. Exatamente como esse mordomo estava lendo. É exatamente esse mesmo versículo que o profeta Isaías fala a respeito do Messias. E esse próprio Senhor Jesus, irmãos, eu vou te dizer, Ele não vai vir da mesma forma que Ele veio antes. Te prepara, igreja. Te prepara, igreja. Esse mesmo cordeiro mudo que não reclamava pela chicoteada, ele não vai vir desse jeito mais. Ele vai vir como o leão da tribo de Judá. Aleluia. O
seus olhos vai vir como chama de fogo, o seu cabelo branco como a neve, e na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e toda a terra vai contemplar a vinda do Senhor. Toda a terra vai vir e vai contemplar a vinda do Senhor, o grande dia do Senhor, assim como a palavra diz. E cada um de nós, irmãos, cada um de nós, sem acepção de pessoas, vamos ser, irmãos, cobrados porque o que nós não fizemos, porque nós não fizemos e deixamos de fazer, pelo nosso comodismo. Nós vamos ser cobrados, irmãos, e julgados por tudo que nós falamos e que nós fizemos no tribunal de Cristo. Vamos estar perante o Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus é o bom pastor, irmãos, mas sabemos que Ele é o grande juiz. Nós sabemos que Jesus é o cordeiro mudo, mas Ele é o grande leão da tribo de Judá. Nós sabemos, irmãos, que Ele veio para trazer a paz, mas dessa vez Ele vai vir para trazer juízos. O carnaval está aí, irmãos. A festa satânica está aí. O diabo, ele não perde tempo, irmãos, para te tirar da presença. Mas acha que ele quer te tirar da igreja? Satanás quer te tirar da igreja? Não é. Ele quer te infiltrar dentro da igreja mesmo, sem te tirar. Mas sabe como é que ele te derrota? Colocando dúvida na tua cabeça, questionando a tua cabeça e te deixando frio dentro da igreja. Te deixando frio dentro da igreja. O diabo, irmãos, ele aceita te dividir com a igreja, mas Jesus não aceita te dividir com Satanás. O diabo aceita te dividir com a igreja, mas Jesus não aceita te dividir com Satanás. Ou você é cristão ou não é. Ou você é do diabo ou é de Jesus. Ou você é da porta larga ou é da porta estreita. Ou você é do céu ou é do inferno. Irmãos, nós não podemos viver como se não existisse o Senhor Jesus. Nós não podemos viver como se Ele não voltasse nunca mais, porque é o que essa geração está fazendo. Nós vivemos como se a Bíblia fosse somente um conto de fada, irmãos, escrita pela mão de homens, pastor. Nós vivemos como se a palavra fosse um conto de fada, apenas uma historinha tirada da biblioteca, irmãos. Mas essa palavra, irmãos, é tão real, irmãos. É tão real, irmãos, essa palavra, irmãos, que o Senhor fala todo o tempo com nós. Alerta. Te alerta, igreja. A igreja está adormecida. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele está chamando cada um de nós, cada um de vocês, para completar a obra que Ele começou. Ele vai revestir cada um de vocês com a armadura. Efésios 6, capítulo 6, versículo 11. Revestir de toda a armadura do céu. Ele vai te chamar, vai te levantar, vai te capacitar e vai te botar no cenário de guerra. Vai te botar no campo de guerra e vai te testar. Assim como Ele fez com os discípulos. Irmãos, nós falamos de várias promessas dentro da palavra. Só que as promessas que nós falamos só é aquelas promessas, irmãos, que nós gostamos, que nós desejamos. E a promessa de João 14, onde é que ela está? E a promessa de Apocalipse capítulo 21, onde é que ela está? Onde é que ela está? E a promessa de Mateus capítulo 24, versículo 6, onde é que ela está? Sem perca de tempo, irmãos, abra comigo aí. Mateus capítulo 24, versículo 6. Eita Deus,
O Senhor quer falar essa noite, irmãos. Abre o teu ouvido. O Senhor quer te alertar essa noite, irmãos. Mateus 24, versículo 6. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e tirarão-se uns e os outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Se você olhar, irmãos, os noticiários, você olhar, irmãos, está tudo se cumprindo e caminhando para Mateus 24, versículo 6. É os princípios das dores. E o Senhor Jesus, quando vai falar aqui a exortação, a vigilância, ele fala, ele remete, ele compara essas dores, com o princípio das dores, com uma gestação, pastor. Com uma gestação, com uma mulher grávida. Você percebe? Com um parto. Ele compara com o parto de uma mulher gestante. Quando a mulher vai parir, irmãos, ela sente dores, não é? Ela sente dores. Por quê? Porque o menino está querendo nascer. O menino está querendo nascer, pastor. Mas aí fala o princípio das dores. Então são as primeiras dores de parto. As primeiras dores de parto é aquela dor que eu não sou mulher, é claro. Mas a primeira dor de parto é aquela que dá e passa. Ela vai dando e vai passando. Mas quando ela vai voltando, irmãos, quando ela vai passando o tempo, ela vai vindo a dor, e o tempo, irmãos, vai aumentando a dor, e o tempo é de curto prazo. Mas no princípio as dores, ela dá e passa um tempo para dar outra. Mas ao passar do tempo, as dores vão aumentando e a sequência de tempo vai diminuindo. Assim que ela sente a primeira dor, já sente outra, e vai outra, e vai outra, e vai outra, até dar luz. Assim vai ser a igreja, pastor. Assim vai ser essa terra aqui. Começando nação contra nação. Terremoto, doença, peste, desastre natural, perseguição dos cristãos, falsa paz. Você sabe que o anticristo já está sendo preparado. Você sabe. Você sabe que foi dado um acordo de paz. Você sabe. Assim como o Apocalipse fala, irmãos. E o princípio das dores, ele vai aumentando, aumentando. Quando dá um terremoto, dá outro em seguida. Quando dá outro em seguida, dá um tsunami. Depois, o vulcão começa a entrar em erupção. Aí começa as perseguições. A marca da besta na sua testa ou na sua mão direita. Só com essa marca, irmãos, que as pessoas vão poder comprar e vender. Comprar e vender. Aquele que não tiver, não vai poder. E é nessas horas, pastor, que nós vamos ver um cristão de verdade. Isso aqui, irmãos, é uma revelação que
De Deus passou para Jesus, de Jesus passou para o anjo, do anjo passou para João e de João passou para nós. A revelação do Apocalipse é uma palavra dura só de ver esse livro, irmãos, mas é o livro das revelações. É o livro das revelações. E o Apocalipse, irmãos, é o único livro que diz: aquele que me lê será feliz. Por quê, irmãos? Porque quem medita nesse livro não é enganado. Quem medita nesse livro, pastor, não é enganado. Ele é um livro escatológico que fala do fim do mundo, que fala do fim da humanidade, do fim da humanidade. Mas nós temos, irmãos, que meditar nesse livro, porque é com ele, irmãos, que nós vamos abrir nossos olhos. O diabo, irmãos, ele não perde tempo. Ele sabe que o tempo dele está se esgotando, mas ele vai unir forças e pegar o máximo de pessoas para ser iludidas e ser levada com ele para o lago de fogo. Porque o inferno, irmãos, não é a última menção do homem que morre sem Jesus. Não é. O inferno, irmãos, é muito conhecido como Hades, ou além, ou inferno. E a morte é escrita como túmulo. Mas o Senhor Jesus, irmãos, Ele mesmo criou o bem e o mal, porque por Ele é permitido as coisas, irmãos. Tudo acontece por permissão dEle. Mas Ele criou o bem e o mal. E nós cristãos temos que perseverar na palavra para aprender e saber discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Só existe dois caminhos, irmãos: a porta larga e a porta estreita. Por onde é que você está caminhando? É a porta larga ou é a estreita? Qual é o caminho que você está seguindo, irmãos? É a porta larga ou é a estreita? Irmãos, nós temos que perseverar no Evangelho de Cristo, porque só Ele, irmãos, só Jesus tem a vida para nos dar. E todos aqueles que perseverar até o fim, assim como fala em Mateus 24, no capítulo, em Mateus 24, no capítulo 13, não, no capítulo 24, versículo 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí se conclui, irmãos, o que Apocalipse 21 vai dizer. Eu vou ler aqui para vocês. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu vi, e eu, João, vi a cidade, a nova Jerusalém, de Deus, descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e eles será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Oh, aleluia, glória a Deus. Só aquele, irmãos, que perseverar até o fim, que não tem medo da morte, por amor ao Evangelho de Cristo, poderá experimentar das boas novas de Jesus, da cidade santa, da cidade de ouro, do lugar que Jesus preparou para mim e para você. Só aquele que vai receber essa palavra, irmãos, dá a maior palma para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palavra rica, né, irmãos? Irmãos, vocês vão me perdoar. Terça-feira nós vamos fazer aqui um grande clamor, irmão. Vamos orar pela família, logo na primeira parte do culto. Mas a gente temos que fazer aqui uma pequena homenagem para o presbítero Samuel
e o tempo está avançado. Amém? Terça-feira, irmãos, quem vai estar ministrando aqui no culto de avivamento é o pastor Mateus. Pastor Mateus vai estar aqui na terça-feira ministrando o culto de avivamento. Não falte, esteja aqui conosco. Vai ser palavra do céu. Terça-feira quem pregou foi o evangelista Guilherme. Mensagem top, irmãos, muito boa, né? Sobre Manoá, né? Muito rica mesmo, irmãos. E eu creio que Deus vai usar o pastor Mateus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto para a gente podermos entrar na homenagem e depois, né, Yara? Comeu? Não, a hora está certa. Amém? Terça-feira, viu, Dona Glória? Se Deus quiser, vou fazer aqui uma oração pela vida da Gisela, dos seus filhos. Deus vai fazer alguma coisa naquela vida, tá bom? Eu orei, Dona Glória, por ela no começo do culto, viu? Na primeira parte. Não, que a Shelly já está curada, só uma febrezinha que chegou, está um pouco cansada, mas o Senhor vai dar vitória. Amém? Quero convidar aqui o profeta. Vem aqui, profeta. Cadê o profeta? Está aí conversando, meu Deus do céu. Oh, Jesus. Convidar o profeta para finalizar esse culto e a gente entrar na homenagem. Amém? Abençoa, profeta, a família. Ora, Senhor meu Deus, Pai da glória, abençoa, Pai, toda a família, Jesus, que o Senhor venha abençoar a todos que aqui estão, Pai, a todos os familiares, Jesus, que o Senhor venha cobrir a todos com teu sangue, Pai, guardar, meu Deus, a todos, todo mal, Pai, livra, Senhor, as crianças, os adultos, livra, Senhor, Josué, sua esposa, livra o Samuel e toda a sua família, livra o Isaac, livra a Dani, guarda todos de todo mal, Pai, que o Senhor venha, Senhor, cobrir a todos com teu sangue, Pai, que o Senhor venha dar livramento a todos, ó Pai, livrá-los de todo mal, ó Pai, derramar da tua unção sobre cada um, ó Pai, e sobre cada um tem a tua marca, meu Deus, a marca do sangue do Cordeiro, ó Pai. Juliano da Manai canta na massa. Não tem mais povo meu, Manai canta na massa. Não tem mais ovelhas minhas, não tem mais pequeno rebanho. Eis que eu guardarei a todos, Manai canta na massa. Usarei de misericórdia para com os meus, Manai canta. Mas eu guardarei como eu guardei meu povo lá no Egito. Manai canta na massa. Guardarei, Cavalei canta, usarei de misericórdia, usarei da minha graça, Cavalei canta na paz. Mas este mundo, Cavalei canta, já estás no maligno, Cavalei canta na paz. Mas vós sois os meus remanescentes, vós sois propriedade minha, vós sois, Cavalei canta. Nação eleita, chama-lhe canta, e eu escolhi a cada um, chama-lhe canta, para que dê fruto, chama-lhe canta, e o vosso fruto venha permanecer em mim. Sejam todos abençoados e protegidos, chama-lhe canta, na voz, que a minha graça, chama-lhe canta, seja sobre todos que aqui estão, sejam todos guardados e protegidos, a família, Pai, abençoa o teu povo, aqui declara o Senhor, todos abençoados, e quem crê, diga amém, bata a palma para Jesus. Amém? Levanta a mão para cima, levanta a mão para cima para a gente finalizar o culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz, e a igreja diz, operando Deus, operando Deus. Deu uma linda salva para Jesus. Vamos entrar aqui. Quero convidar assim, irmãos, ó, queria chamar, eu queria que vocês não fossem muito
longânimo nas palavras, né? Viu? Dona Glória, João, Max, João Leonardo, Max, não se preocupa. Davi, vamos deixar vocês até ali, tá bom? Fiquem tranquilos. Amém? Quero convidar aqui a profeta. Oh, meu Deus do céu. Convidar aqui a primeira que vai homenagear aqui com as suas palavras, né? Abençoada da Maria Daniceuta. Queria convidar aqui a Isabel e o Gabriel para ficar aqui do lado do papai. Cadê a Isabel? Vem cá, Isabel, fica do lado do seu pai, não lá do papai. O pai vai já começar a chorar. Fica aqui lá do papai, os dois. As duas potências. Pode falar, né? Eu quero um pouco a atenção da igreja, que vai ser rápido. Vou falar um pouco da história do Samuel na renovação, né? Eu quero só um pouco a atenção, que vai ser bem rápido, para vocês entenderem. Vou contar um pouco da história dele na renovação, né? O Samuel, quando eu conheci ele, eu também estava conhecendo Jesus, né? Daí nós ficávamos falando do amor de Deus e começou lá em casa a gente fazer uma oração, um encontro. Ia ele, tu lembra? Ia o profeta, o pastor e eu, João Lucas. E nós fazíamos aquela reunião, falava do amor de Deus. O pastor ensinava nós não sabia muita coisa, né? Ele passou pra gente, né? O mundo espiritual, por isso que eu digo, conhecer o mundo espiritual não tem mais volta. É bem real, né? Não tem como você voltar. Enfim, no mundo espiritual tem o bem e o mal, né? E voltando para o Samuel, eu lembro como Deus é maravilhoso. Eu olho o Samuel agora e olho aquele Samuel lá, no passado, né? Meu Deus, como eu vejo, sabe que eu vejo Deus e fico feliz e alegre. Como ele cresceu na presença de Deus, né? Como lá o Samuel, ele chorava, era atribulado, porque várias coisas da família dele, né? Da bênção dele. E não foi fácil. Samuel não tinha trabalho, Samuel era muito humilhado. E ali a gente foi conversando do amor de Deus, né? A gente foi se envolvendo com as coisas sobrenatural, aí foi tendo experiência com Deus. Ele foi sendo afirmado na rocha, né? Deus foi se revelando para ele, né? Aí depois disso nasceu a renovação, né? Deus colocou ele para trabalhar, porque ele tem um chamado, como eu tenho, você também tem. E depois que ele começou a trabalhar para Deus, a porta foi se abrindo. Aí veio o trabalho, né? A porta se abriu lá no shopping, né? No jockey. Aí ali ele foi, né? Ele ficou ficando maravilhado. Meu Deus, como Deus faz, né? Porque é Ele que abre a porta, é Ele que abençoa, né? Por isso que eu digo, igreja, você que tem um chamado e Deus te chamou para trabalhar na obra, não desperdiça. Aproveita e agarra, porque a porta, Deus Ele abre. Ele abre de uma maneira tão incrível que eu não posso nem como explicar. Ele abençoa a sua vida poderosamente. Mas aí você tem que dar lugar, né? Aí depois disso, voltando para o Samuel, ele se afirmou e nunca mais ele saiu. Tudo que ele passou, tudo que a igreja passou não foi fácil. Você sabe o que a igreja passou, tudo, né? Não vou contar a história que é muito. Passou tanta coisa que se ele fosse olhar para o homem, ele não estaria aqui. Mas o que? Ele olhou para a promessa. Ele olhou para Cristo, para aquela experiência que ele teve, para aquela voz do Senhor dizendo: filho, eu quero você aqui, eu quero levar você ali, acolá, eu quero te dar mais para ti. Então eu creio que isso ali foi, né, afirmando ele para ele não sair da rocha. Ele olhou o quê? Para Cristo, ele não olhou para o homem. E aqui ele está, né? Aqui ele está. Aí não é fácil. Samuel ele passa muita coisa, mas a diferença é que ele tem a presença. Eu creio que Deus ele vai falando com ele na hora do choro, na hora da tristeza. O Espírito Santo vem dar aquele alívio, aquele refúgio, aquela renovação no Espírito. Aí cada um ele vai sendo renovado. Aí eu creio assim, eu vejo assim, por isso que ele está firme, por isso que ele está aqui. Porque eu creio que não é fácil a vida dele, porque está faltando a outra parte. E não é fácil.
partes é um pouco, né, já é difícil, sim. É bem complicado, né? Então, isso é Deus. É Deus na vida dele. Tem que melhorar? Tem. Porque como eu digo pra ele, quanto mais é dado, mais é cobrado. Quanto mais nós lê a Bíblia, mais Deus ele dá pra nós. Né? Deus tem muitas coisas para dar na vida dele ainda, que já o profeta foi revelado, tipo casa, né? Tu já é próximo, mas Deus quer te dar mais. Mas para ele te dar mais, ele tem que estar o quê? Preparado para o quê? Receber. Né? E Deus vai aperfeiçoando. E hoje o Samuel o quê? Comprou moto, né? Deus deu a moto a ele. A vida dele mudou. Tem uma casa para morar que ele não tinha. Tudo isso começou como? Quando ele começou o quê? Trabalhar para Deus. Ele não está trabalhando para o homem, ele está trabalhando para Deus. É Deus, eu creio que ele olha assim para Deus. Poxa vida, eu já passei tanta coisa. Eu sei que a igreja já passou por redemoinho, né? Já foi falado aqui, mas ele não olhou por redemoinho. Ele olhou o quê? Para o consumidor, para o Altíssimo, aquele que é a nossa fé, aquele que é a nossa esperança, aquele que é a nossa fortaleza. É para ele que ele olhou. Por isso que ele está aqui. Porque se ele não tivesse olhado, ele não estaria aqui. Porque é muitas vozes para dizer, sai, não está vendo como é que está, sai. Não, ele continuou. E ainda tem luta. Mas ele tem a presença. Né? E eu fico muito maravilhada que tudo começou lá em casa, né? Ele fazendo sopa. Aí a gente queria mais de Deus, a gente queria mais as experiências. Aquilo tudo, né? Tu lembra, Samuel? Aquela coisa era muito bom. E ali foi nos fortalecendo, foi nos alicerçando na rocha. E eu sei que tem mais, que Deus quer dar mais pra gente. Mas para Ele dar mais, nós temos o quê? Como foi falado aqui, buscar, descer, buscar lá, e Deus ele vai se revelando conforme você vai buscando, né? Pois é, que só tenho para dizer assim, igreja, falando aqui do Samuel, olha o exemplo aqui, testemunho. Você que tem um chamado, né? Faça a obra do Senhor com amor, com alegria, sem olhar para quem é, tem que olhar para o alto, né? Porque se Deus fez na vida do Samuel, e Deus tem mais coisa para entregar a ele, viu? Ainda não entregou porque ainda está o quê? Sendo aperfeiçoado para entregar. Porque, né, Deus sabe dele, conhece o interior dele, conhece tudo dele. Entendeu? E eu creio que quando ele estiver preparado, Deus vai entregar. Porque Deus prometeu, né? Pois é, igreja, só até aqui, meus parabéns, que Deus te abençoe, né? Que Deus te dê esse vigor. Amém? Irmãos, eu queria que não fosse da família. Tem alguém aqui que quer falar alguma coisa? Sem ser a família. É para dizer não. Josué, tem algo? Vem aqui, José. Daqui um minuto. Viu, Davizinho? Se preocupe não vamos deixar você em casa, viu? Viu? Se preocupe não. Davi, Leonardo Max, João Leonardo Max, né? Dona Glória, Glória, né? Glória. Quero agradecer primeiramente pela vida do Samuel, que ele é um cara que é um exemplo aqui dentro da igreja. Você olhar para a vida dele, você vê que ele é uma ovelha obediente, e é isso que também tem que despertar em nós um desejo também de ajudar na obra, como o Samuel faz, ficar do lado do pastor, que não é fácil, irmãos, não é fácil. Eu tenho esse desejo, só que às vezes algo me prende, irmãos, algo me prende, mas eu olhando para o Samuel, Deus quer despertar em mim também esse desejo. O Samuel é um grande exemplo de vida aqui, irmão, na igreja. É uma ovelha obediente, é um cara abençoado. Ele ora por vidas aqui. Ele ora por vidas. Ele deseja o melhor para cada um de nós, irmãos. Ele é um cara muito especial. É um cara muito usado por Deus. Olha só a oração dele. Olha só a mudança que ele está. Olha só o alto nível de grau de experiência que ele está. Quem era Samuel antigamente? Quem era Samuel? Quem era Samuel, pastor? Como é que ele está agora? É assim como a palavra fala, irmãos. Quanto mais buscar, mais ele vai te dar. Deus só dá no grau, no nível, aquilo que você busca. Como o pastor uma vez pregou aqui, estava falando de Eliseu. Eu até estava assistindo e mandei uma foto para ele. Que ele falou
que Elias falou para Eliseu e disse: você pode me pedir o que você quiser. E ele disse: eu quero uma porção dobrada da tua unção, né, pastor? Aí ele disse: então, se Samuel está buscando uma porção dobrada, Deus vai dar a ele. E Deus está dando a ele. Ele é um cara muito usado, muito abençoado. E eu desejo que Deus continue usando mais ele, que a família dele seja abençoada pelo nome de Jesus, e que a esposa dele volte para a casa do Senhor, para os dois em um único só propósito, na única carne, buscar o Senhor Jesus no mesmo nível. E eu quero dar meus parabéns para esse cara. Amém? Dá um abraço. Eu queria chamar aqui uma pessoa que Deus está me incomodando, né? Tem mais alguém sem ser da família? Glorinha? Tem algo para falar? Vem aqui, dona Glória, vem aqui. Não. Ô, Glória. Olha aí, dona Glória, nem que seja, né? Fala alguma coisa aí pro Samuel. Parabéns, Samuel. Você é uma pessoa de Deus, que Deus te ama muito e que Deus vai cuidar de você e de sua família. Eu creio que Deus vai fazer obra grande na sua vida. Meus parabéns. Ô, Glória, recebendo um abraço da Glória. Glória. Amém? Ô, Glória, foi rápido, eu gostei. Agora, Davi. Vem cá, Davi. Quer ver seu orgulho? Olha aqui, Davi. Nem que seja para puxar as orelhas de Samuel. Mas fala aí. Para Deus. Queria dar os parabéns, Samuel. Que Deus possa trabalhar cada vez mais na tua vida. E que você é um espelho para a gente daqui da Renovação, a gente que se congrega aqui. A gente olha para você e vê a transformação de Deus. Assim como Deus está nos transformando. E por isso que a gente está aqui a cada dia e trabalhando para Deus, assim como Deus fez na tua vida, assim Deus está fazendo em nossas vidas, e creio que Deus vai fazer cada vez mais a tua vida, e creio que bênçãos, né, aquelas bênçãos que ainda não chegaram, vão chegar na tua vida. Só crê e tenha fé, continue sendo essa pessoa humilde, de bom coração, e continue fazendo aquilo que o Senhor se agrada, que é aqui restaurando vidas, orando por vidas, e que Deus te ilumine, cara, de coração estou falando. E parabéns. Dá um abraço dele, Davi. Amém? Queria convidar aqui o último para encerrar, sem ser a família, e eu vou encerrar para a gente entrar nos parabéns. Vem cá, Obreiro John, você é o último. Você foi escolhido, Obreiro. Vem cá, Obreiro John. Dê um tiro aí nas palavras, aquela que faça o Samuel chorar. Dizem que ele é um homem de Deus, né? Muito usado. Ô, Glória. Muito usado para a minha vida também. Ô, Glória. E na vida de todo mundo aqui. Nós só orgulhamos por ter você como nosso segundo pastor. Ganhe essa força, que Deus é contigo. Né? E que Deus salve tu e a tua casa. Somente creia. Amém? Dá um abraço dele. Ô, Glória. E para encerrar aqui as homenagens, vou convidar aqui o profeta. O profeta dá um tiro. Um tiro de palavra, profeta. Vem cá, profeta. Não, o profeta quer comer, rapaz. Meu Deus do céu. Não vai comer, profeta. Ô, Glória. Dê um tiro aí, profeta, nas palavras. Eu quero dizer que Deus continue usando Samuel, né? Ele é um Deus. Para mim, eu não sou profeta, não. O profeta é ele. Você quer um profeta. Ele continue sendo profeta como ele é. Deus sendo usado. Continue fazendo a obra que Deus vai honrar ele. E as promessas que Deus tem com ele é grande. E o Senhor vai cumprir. E aquele que começou a obra vai terminar e vai completar. E o Senhor diz para ele assim: não temas, apenas confia, que eu tenho chamada contigo e tenho chamada com os teus. Eu vou
trazer aquela para minha Chabanecã. Não se preocupa, nada foge ao meu controle. Eu tenho tudo, está tudo nas minhas mãos. Situações serão criadas para que ela venha. Está ao teu lado, porque eu quero todos no altar. Vós sois do altar, os teus são do altar, os teus, porque logo esse ministério crescerá, se expandirá, e eu vou contar contigo e com os teus, do lado da tua Chabanecã. Apenas descansa e confia, que logo tu verás elas aqui, tu verás elas de novo. Não é esse homem que está falando, sou eu, o teu general de guerra, que digo para ti, descansa e confia, que eu vou trazer. Trarei do meu jeito, trarei da minha maneira, mas eu vou fazer a obra. Apenas descansa e confia. Pai, abençoa teu filho no nome de Jesus, e quem crê que o Senhor falou, diga amém. Amém. Vamos bater os parabéns. Pedir que o Samuel bota aí os parabéns do palhaço Carequinha. Amém? Já entrou oficial. Vamos bater os parabéns. Vamos ficar de pé, renovação. João, cadê o João Leonardo? Depois dos parabéns, me dá um abraço, viu? Samuel. Vamos lá. Cadê as meninas que estão aí atrás? Eu queria convidar aqui. Vem cá, neguinha. Vem cá, entregar o presente. Eu tô com o bolo na mão, abençoado. Oh, meu Deus. Cadê? Cadê tu, benção? John, fica aí na câmera, John. Cadê? Bota no pause. Isso, filma aí, Joãozinho. Calma. Devagarzinho pra ver sair a propaganda. Presente, a Cacau Show. Amém? Ei, vamos lá, dos parabéns. Chegou a hora de apagar a aquela musiquinha. Parabéns. Por aqui, Josué. Aniversário. Muita ternura de paz. E os santos digam amém. Parabéns. Pelo seu aniversário. Chegou a hora de apagar. Abraça teu pai. Abraçar o teu pai, Gabriel. Gabriel, abraçar o papai, Gabriel. Gabriel, cadê a chave? Vem cá, Gabriel, vem cá, chave. Pelo seu aniversário. Muita ternura de paz. E os santos digam amém. Parabéns. Vem, João. Dá um abraço, Samuel, João. Para você que está aniversariando hoje, aqui vai um abraço, amigo do Senhor. Parabéns. E nós aqui desejamos a você muitas felicidades. Eu não é, garotada? E o aniversariante. Parabéns pelo seu aniversário. A hora de apagar a velinha. E o que, renovação? Aquela musiquinha. Parabéns pelo seu aniversário. Cadê de Jesus para abraçar o sobrinho? Cadê de Jesus? Tá ali, colhida. Abraça o sobrinho de Jesus. Filma aí, John. Pelo seu aniversário. Chegou a hora de apagar a velinha. Filma aí a mãe do Cruzeiro Samuel. A mãezinha do tempo central. Parabéns pelo seu aniversário. Muita ternura de paz. E os santos digam amém. Pelo seu aniversário. Deu uma salva de palmas. Viva o Samuel!
Senta, senta que lá vem salgado, senta que lá vem bolo, senta que lá vem refrigerante. Senta, 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 senta. Vamos lá.